Olá, está começando mais um Conexões. Bem-vindo a você que nos assiste na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, pelo site da TV, pelo canal no YouTube ou pelo aplicativo que você baixa gratuitamente em celulares com modelo Android. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros abaixo dos ombros, olhos também escuros. Estou sentada na redação da TV UFG e atrás de mim alguns computadores. Estou vestindo uma roupa preta. Bom, e nosso tema de hoje é a diferença socioespacial, né? A segregação socioespacial das populações vulneráveis. Isso acontece porque nas grandes cidades, muitas vezes, ocorre um crescimento acelerado e sem planejamento. Dessa maneira, alguns espaços são negados aos mais vulneráveis, que vão sendo afastados para as periferias, que geralmente não têm uma estrutura para atender às necessidades dessas populações. Isso gera essa segregação socioespacial, que é o tema do nosso programa de hoje. E para explicar um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar com a Márcia Pelá, que é presidente da ONG Cultura, Cidade e Artes e pós-doutora em Geografia. Olá, professora Márcia, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda aqui no Conexões. Bom dia, Camila. Obrigada por ter me convidado para participar, principalmente ao lado do professor João de Deus. Professora Márcia, a senhora só se apresenta fisicamente para o nosso público cego de baixa visão? Eu sou uma mulher cis também, sou branca, cabelo curto, estou de vestido laranjado, com colar bem colorido, para mostrar a diversidade. Estou aqui na minha casa, no escritório aqui da minha casa. Obrigada, professora. Nosso outro convidado é o professor João de Deus, do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Muito obrigada, professor João. Fazia tempo que o senhor não estava aqui com a gente no Conexões, então seja bem-vindo de volta. Eu que agradeço vocês, e também é um prazer estar aqui ao lado da minha amiga de longa data, né, Márcia? Muitos anos. De longa data, e que tivemos bons momentos aqui no IESA. Eu participei da banca de doutorado dela, ela fez mestrado e doutorado aqui, foi aluna da Geografia, ela é pedagoga, geógrafa, com mestrado e doutorado e pós-doutorado em Geografia. Então, assim, é um grande prazer estar com essa minha amiga. E nos conhecemos quando militantes no movimento estudantil, né? Bacana, então, é uma longa caminhada de amizade com essa menina. Eu sou um professor cis também, né? É assim que fala, né? Uhum. Tenho cabelo grisalho, né? Sou de pele branca, não tão branca, mas branca, né? Estou com a camisa verde e tenho 60 e tenho mais de 60 anos, né? Então, não sou novinho como vocês duas, mas estamos aí, né? Tá certo, professor. Queria começar explicando um pouco desse conceito. Sei que é um conceito, né, que complexo, que levaria muito tempo para explicar, mas para o nosso público mais amplo, geral, como é que a gente pode explicar isso? O que é segregação socioespacial? Vou começar pela professora Márcia, depois passo para o professor João de Deus. Olha só, segregar é apartar, né? A gente fala que excluir. Eu trabalhei com um conceito no mestrado que eu acho que explica muito bem isso, que é os sujeitos não desejados no espaço planejado, no caso de Goiânia. Né? Você tinha um espaço planejado e esse espaço ele não foi concebido para abarcar a classe trabalhadora. Então, você já constrói e produz o espaço segregado. Né? E você vai... Só que nesse movimento há vida. Então, por exemplo, a Vila Nova, na época, ela é um espaço de resistência. Ali não era para ter a classe trabalhadora. E ali a classe trabalhadora
ela ocupou aquele espaço. Entretanto, depois, com os impostos altos, ou seja, com a dinâmica espacial da cidade e tal, você vai tendo uma expulsão dessas pessoas dos lugares urbanizados da cidade. E nem sempre, Camila, isso é falta de planejamento. Isso pode ser planejado também, né? Então, a segregação espacial é você pegar a população mais vulnerável e excluí-las das benesses urbanas de uma cidade, como asfalto, aparelho público, saúde, etc., para os lugares mais afastados. Bom, professor João, queria que o senhor falasse um pouquinho desse conceito também, depois a gente parte para as outras questões que até a professora Márcia já destacou, mas a gente vai tentar, né, explicar um pouco mais para as pessoas entenderem, né, o que significa essa segregação socioespacial. Na verdade, assim, vou complementar o que a Márcia falou, né? É que assim, o espaço ele é uma construção social, né? E nós vivemos numa sociedade muito desigual. E no Brasil, essa desigualdade ela é muito maior, né? Quando eu falo desigualdade, eu não quero dizer pobreza, né? Existe também a pobreza, mas a desigualdade quer dizer a diferença entre o que ganha menos e o que ganha mais. Goiânia, por exemplo, é considerada uma das cidades mais desiguais do mundo, mas não é a mais pobre. Se nós pegarmos cidades lá do sertão do Nordeste, nós vamos ter cidades muito mais pobres do que Goiânia, mas não é desigual, porque o que ganha menos tem cidade lá que a elite da cidade é o aposentado do INSS. A desigualdade lá é menor do que aqui, mas aqui é uma cidade muito desigual. E o espaço, na verdade, é a materialização da sociedade. É como a sociedade como é que fala? Se concretiza nesse espaço. E aí, como é uma sociedade desigual, o espaço também fica desigual, né? Então, só para complementar o que a Márcia colocou, seria mais ou menos isso. A espacialização, isso dá bem de forma desigual pela desigualdade que temos na nossa sociedade. Professora Márcia, falando de Goiânia, já que a senhora citou, né? Goiânia foi uma cidade inicialmente planejada, esse centro urbano, mas para uma população muito menor do que nós temos hoje, né? Como é que a senhora analisa essa segregação? A senhora explicou, né, o bairro da Vila Nova, inclusive onde eu moro atualmente, que foi um bairro de resistência, né, onde os trabalhadores se colocaram em volta, né, daquele centro urbano que provavelmente era para elite. Estou supondo, professora, a senhora me corrige, porque eu entendi da fala da senhora. E hoje em dia, a gente vê que o centro já não é mais o local também da elite, né? Mas que também não é muitas vezes o local das pessoas mais pobres também, né? Que estão cada vez mais afastadas, em bairros cada vez mais distantes do centro comercial. Explica um pouquinho para a gente como é que isso aconteceu aqui em Goiânia. Estou aqui pensando, aí Joãozinho vai me ajudando também a pensar nisso. Por exemplo, Goiânia é uma cidade que ela foi planejada com interesses políticos e econômicos concretos, né? Então, a Goiânia nasce no momento que o Brasil está partindo para o processo de urbanização e industrialização. Eu coloco que ela foi um molde para esse projeto, que depois vem Brasília e depois vem Palmas, e que vai fazendo esse processo de integração do Brasil via modernização do território, né? E é o capitalismo se adentrando na cidade. E o que o João colocou é isso, assim, a cidade ela é a materialização prático, sensível das ações e relações humanas. Então, não é que ela foi planejada para poucas pessoas, não é isso. Na verdade, há uma tentativa da classe trabalhadora não se fixar nessas cidades, como em Goiânia, como em Brasília também,
E depois, em Palmas, eles já criam um espaço já segregado e planejado na cidade. Porque essa classe trabalhadora, na verdade, você pega assim, 1/3 fica... eles queriam que todos fossem embora. Então, há essa questão do usufruto da cidade. E não tem como. Não há planejamento que dá conta da vida, porque as pessoas elas vão resistindo, vão ocupando. A cidade ela é uma disputa de poder, de espaço, o tempo inteiro. Então, Goiânia ela faz parte... esse processo, as 3 cidades planejadas no Cerrado faz parte de um projeto político, econômico, social do Brasil, do processo de expansão do capitalismo via modernização do território. E é isso, assim, um país desigual, né? Uma sociedade desigual, baseada na exploração, a cidade ela vai expor claramente isso. Professor João, queria que o senhor complementasse, caso queira, né, a fala da professora Márcia, mas já queria avançar um pouquinho no que o senhor falou em relação a Goiânia ser uma cidade desigual, né, considerada uma das mais desiguais da América Latina, já foi considerada até a mais desigual, né, e a gente vê esse espaço também, a distribuição espacial dessa segregação, com os condomínios fechados, por exemplo, né, onde estão as pessoas com mais poder aquisitivo, os prédios adensados em certa região da cidade, né, prédios 1 por andar, 2 por andar no máximo, né, da alta classe, mas também uma população pobre, afastada do centro, afastada, muitas vezes até do que ela precisa para sobreviver, né, com poucas linhas de ônibus, muitas vezes, sem uma escola, uma creche próxima de casa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também. Olha, para a gente entender a desigualdade de Goiânia, né, nós temos que entender um pouco assim. Eu vou pegar só um pouquinho do que a Márcia falou. Por exemplo, ela vai falar, ela escreveu uma belíssima tese sobre a Vila Nova, né, Márcia? Foi a tese ou foi o mestrado? Foi o mestrado. A tese é Goiânia, Brasília e Palmas. É porque eu fui banca dela nas duas, no mestrado e no doutorado, né? E uma belíssima dissertação que vale a pena ser lida, né? E então, sobre a Vila Nova, que se remete à construção de Goiânia. Goiânia, ela teve algumas finalidades, uma delas política e tal, mas assim uma questão importante que conectava Goiânia com o projeto do governo federal, que aí é a questão política que a Márcia só tocou rapidamente, tangencialmente, né? É que Goiânia ela foi planejada para ser a ponta de lança para a ocupação de todo o norte, né? Então, a ideia da frente para o oeste é a ocupação do interior do Brasil. Tanto é que o Atílio Correia Lima ganhou a concorrência que teve, né? Teve um concurso, vou usar concurso, mas não é bem esse o nome, mas um concurso para quem é que ia apresentar o melhor projeto. E o projeto dele foi o arco e uma flecha apontando para o norte, que é justamente a ocupação do norte. Então, Goiânia ia ser essa ponta, esse suporte para a ocupação do norte, né? Então, e aí, até hoje, Goiânia tem esse papel. Se nós olharmos a rede de Goiânia, ela é uma cidade com uma grande influência em todo o meio norte, né? Em todo o centro-norte brasileiro, né? Ela vai desde, na área da saúde, por exemplo, vai desde o Acre, né? Sul do Pará, sul do Maranhão, Piauí, oeste baiano, né? Leste do Mato Grosso, ou seja, toda uma área de influência. Isso faz com que Goiânia seja também a sede regional de várias empresas que têm negócios com toda essa região.
E aí a gente entende por que tanto rico aqui, né? Além de prestar serviço, né, para toda essa região, fazer comércio, é só pegar o papel da 44, né? Então, assim, isso faz com que aqui tenha muito rico. Aí a gente entende a quantidade dos condomínios fechados e toda essa relação, né? Então, aí nós vamos perceber por que Goiânia tem essa desigualdade muito grande. A outra questão que eu queria colocar, eu falo muito para os meus alunos assim, olha, quando você vai comprar um tênis e chega numa loja, aí você chega lá na loja e fala assim para a vendedora, eu tenho R$500 e quero comprar um tênis. Aí ela vai te mostrar os tênis até R$500. Mas se você fala assim, eu tenho R$1.000, ela vai te mostrar os tênis até R$1.000. Ou se você é livre para comprar, se você tem R$500, você é livre para comprar qualquer tênis, contando que seja até R$500. Você é livre para comprar qualquer tênis, contando que seja até R$1.000. E para morar não é diferente. Se você tem uma renda, você é livre para morar em qualquer lugar. Eu posso morar numa aldeia do Vale, que um lote custa mais de R$1 milhão. Posso, só que eu não tenho esse dinheiro para poder morar lá. Isso quer dizer que eu não vou morar lá. Ou seja, a espacialização da cidade se dá via renda. Aí nós estamos vendo a segregação. Quando nós olhamos a segregação, nós vamos ver que os bairros são via renda. Isso cria um ambiente onde as pessoas vão conviver com os iguais via renda, né? E aí os jovens vão crescer com aquelas e vão formar toda uma cultura, toda uma racionalidade dentro daquela classe, né? Isso vai criando todo esse caleidoscópio na cidade. Tá certo, professora. Eu vou encerrar esse bloco, mas a gente continua falando sobre segregação urbana, segregação socioespacial com vocês daqui a pouquinho. Convido você que está nos assistindo a continuar acompanhando essa conversa tão interessante e enriquecedora com os professores aqui a respeito dessa segregação, de desigualdade, de distribuição, né, de riqueza pela cidade. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está discutindo segregação socioespacial, desigualdade, né, pela cidade, como que isso é representado, né, no meio urbano. E conversando com a gente estão o professor João de Deus, que é do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, e a professora Márcia Belar, presidente da ONG Cultura, Cidade e Arte e pós-doutora em Geografia. Professora Márcia, tem uma palavra que recentemente ficou conhecida, um termo, gentrificação. Queria saber se isso tem a ver com essa segregação socioespacial, que a senhora explicasse também um pouco desse termo, né? A gente ouve muito falar disso em centros urbanos, centros turísticos, a expulsão das pessoas da cidade, desses espaços, né? Explica um pouquinho para a gente, professora. João, você vai me ajudar, minha memória... na verdade, a gentrificação tem muito nos centros, né? Então, há nos centros iniciais das cidades, né? Aqui, nós já estamos começando a ver o processo de gentrificação da cidade. Você vai aproveitar, se você pega aqui, eu moro no centro de Goiânia, aliás, moro até numa casa Art Deco, eu sou uma das resistentes aqui nesse centro. Então, aqui no centro da cidade, você tem toda uma estrutura, você tem mobilidade, você tem aparelhos urbanos, você tem uma série de coisas, só que há um empobrecimento, porque a cidade, além dela ser desigual ou ter esse processo de exclusão socioespacial, a cidade ela é extremamente fragmentada, né? Quando ela vai expandindo, você tem vários outros subcentros que têm autonomia, onde você não precisa ficar andando na cidade toda. E aí, esse centro inicial, há um empobrecimento dele, entre aspas, desse processo de ocupação que o professor
João estava falando anteriormente. A gentrificação é você usar essa estrutura e começar a aproveitar esses espaços. Só que aí também há uma expulsão, né? Como? Você começa a ter, primeiro, a memória da cidade está indo embora, né? Porque não é só a casa, não é só isso, há uma história atrás disso. Então, você começa a mudar essa estrutura e começa um processo de adensamento, e para mim o adensamento, que são os prédios, é uma das formas mais pobres de usar o solo urbano. Então, a gentrificação eu não sei se não é uma maquiagem, é uma reordenação e que também vai causando uma expulsão, porque o IPTU aumenta, as questões vão aumentando na cidade. Se o João quiser complementar. Professor João? Assim, essa questão da gentrificação, ela assim, vou usar um termo que não é muito correto, ela é natural na cidade em função dessa desigualdade que nós temos, que é próprio do sistema capitalista, né? O sistema capitalista, ele é um sistema naturalmente desigual. Então, ela cria essa desigualdade. Só que a cidade, ela é uma cidade em movimento, né? E na cidade capitalista, ela se transforma, o espaço, ele vira um espaço não para as pessoas, mas um espaço mercadoria. Ele tem também a função da reprodução do capital. Então, quando você vai comprar um terreno, você já pensa logo assim, você vai comprar uma casa para você morar, você pensa logo na valorização da casa, né? Mas assim, você tinha que pensar no seu bem-estar. Será que isso aqui vai me dar bem-estar, né? Mas você pensa se vai valorizar ou não. Tá? Isso está na nossa cabeça, né? Na cabeça de todo mundo. Então, e a cidade, então, a escolha aonde vai ser investido capital privado, porque você tem dois investimentos, tem o investimento público e o investimento privado, que é o que a Márcia estava colocando. Aonde é que vai ser investido esse capital? Essa escolha é do empresariado. Então, eles decidem aonde é que o capital vai ser empregado. E se esse capital for empregado, isso vai acontecer num processo de gentrificação, porque vai haver uma valorização dos terrenos, eles vão sendo vendidos para as pessoas de alta renda, e as pessoas de baixa renda dessa região vão mudar para outros lugares, que foi o que aconteceu com o setor Bueno. No plano diretor de 1980, né, foi decidido a verticalização do setor Bueno. O setor Bueno era a periferia de Goiânia, era local de classe média baixa. O que aconteceu? Houve um processo, grande investimento, né, do setor privado, expulsaram as pessoas de lá. O que acontece no centro? Vai revitalizar o centro. É ótimo, isso tem que ser feito mesmo. Mas o que vai acontecer? O centro vai passar a ter um certo glamour, uma parte da elite da classe média volta para o centro, e aí as pessoas que moram no centro com a renda menor vão ser expulsas, porque os aluguéis vão ficar mais caros, né? Então, a pessoa que não consegue pagar um aluguel muito caro vai ter que sair de lá e mudar para outro lugar, porque não vai conseguir mais pagar o aluguel, né? Então, isso é uma coisa assim, isso faz parte desse processo natural da cidade capitalista, né? Infelizmente, a cidade não foi feita, a cidade no capitalismo, ela não é feita para as pessoas, ela é feita para a reprodução do capital. Professora Márcia, a gente já está encaminhando a nossa discussão já mais para o final, né? Então, vou fazer uma pergunta diferente para cada um, para a gente abordar dois temas. Com a senhora, eu queria falar um pouco sobre essa questão da disputa que a senhora colocou muito no primeiro bloco, né? Que esse ambiente da cidade, mesmo que ele muitas vezes seja planejado para expulsar a população mais vulnerável, essa população vulnerável resiste. A gente vê aqui em Goiânia várias ocupações ao longo dos anos, né? Nova Esperança, Parque Oeste, as regiões da Vila Nova do setor universitário, no Parque Amazônia, enfim, dá para citar várias, né? Algumas que conseguiram se manter, outras que infelizmente foram
inclusive violentamente reprimidas, né? Como a gente vê também em Brasília, na época da construção, histórias que às vezes a gente nem conhece. Como é que se dá essa resistência e em que medida essa resistência consegue, às vezes, até mesmo ir contra esse planejamento, né, segregatório? Vou pegar um exemplo, acho que foi sábado retrasado, no outro, eu fui lá na ocupação Paulo Freire, com a Esther, que é arquiteta, fazendo pós-doutorado aí também na geografia, e ali estava tendo, foi a posse popular da primeira ouvidora pública do estado de Goiás, que vem do movimento social, e estava uma série de pessoas do movimento social, e ali é um espaço, né? E há uma luta, e você vê a organização social, as entidades sociais lutando por aquilo ali. Né? Então, o capitalismo, não tem como, fala do capitalismo o tempo inteiro, não tem como não falar do capitalismo, porque a gente vive numa sociedade no modo de produção capitalista. E ele é contraditório. Né? Ele é contraditório. E essa contradição dele, para mim, particularmente, tem a ver com o movimento e com a vida, porque quem reproduz ele somos nós. E esse movimento, o ser humano não é passível de alienação total. O ser humano ele busca satisfazer as suas necessidades, encontrar os seus espaços, e ele luta. Né? Todo mundo, por exemplo, se você vai falar de quem migra, migrar para muita gente é uma coisa muito violenta, mas ele traz na sua bagagem sonhos, vontades, desejos. Isso tudo faz parte de um processo de resistência, mesmo que a resistência, e aí vai mais uma contradição, seja para você ter uma casa própria, um pedaço de terra numa casa própria, que é uma necessidade que é criada dentro dessa nossa sociedade. Vai pegar os sonhos, é ter um carro, é ter uma casa, enfim, é uma série de desejos que é reproduzido na nossa subjetividade. Então, há disputas de ocupação de espaço. E eu queria terminar assim, falando, por exemplo, eu fiz meu pós-doutorado, a pesquisa com a orientação do meu querido amigo nosso, né, o Egmar, sobre a produção, as mulheres na produção socioespacial de Goiânia. E a gente vai vendo essa segregação, porque, além de tudo, esse espaço também ele é sexista. Né? E você vai ver, só que há resistência. Os mesmos lugares que as mulheres têm medo, nós produzimos um mapa do medo das mulheres, principalmente noturno, são os lugares de luta e de resistência delas. A ocupação na rua, na hora que vem o coletivo, elas estão ali. Então, essa força do coletivo, ela vai sendo criada para isso. E a cidade não há norma que dê conta da vida, porque a vida vai e explode. E a gente explode. Professor João, então, para a gente finalizar, só queria que o senhor falasse das consequências dessa segregação, principalmente para a população mais vulnerável, né? Ao expulsar essa população das áreas, como o senhor disse, né, que já tem uma estrutura oferecida, né, uma malha viária, uma estrutura já constituída, ao expulsar essa população para áreas em que vai ter que ter um novo investimento, muitas vezes que demora um tempo, né? O que isso causa nessa população, né? Como que impacta na vida dessa população? Professor, o áudio ficou desligado. Como a Márcia disse, e aí disse muito bem, a cidade é o local também da resistência, né? Ela falou da resistência das mulheres, mas existe várias outras formas de resistência. Então, isso também se dá nesse processo de segregação. Qual que é a consequência de você criar esse caleidoscópio que eu falei antes? É porque as pessoas vivem numa cidade como Goiânia, por exemplo, uma cidade pequena para uma
se nós compararmos com as cidades mundiais, né? Até para as cidades brasileiras, mas é uma cidade, ao mesmo tempo, grande para nós, né? Então, nós vivemos num certo trecho da cidade, um trecho muito pequeno. Na verdade, nós não conhecemos Goiânia. As pessoas que moram em Goiânia não conhecem aquele trajeto que ela faz, aquele circuito, né? Ela conversa com aquela turma, ela tem a sua turma, tem com quem ela lidar no dia a dia, né? E aí a cidade, essa grandiosidade, essa grande obra que nós construímos, né? Nós nos vemos pequeno diante essa grande obra, né? Porque nós ficamos segregados no nosso espaço e nós então não nos sentimos como produtor que nós somos dessa mesma cidade, que é a alienação que vem do Marx, mas hoje a gente pensa isso para a cidade, então nós pensamos, nós somos alienados diante essa cidade. E como é que se dá a forma que nós temos de romper com isso? É justamente o que a Márcia estava colocando, a questão da resistência. Por isso que a resistência ela é fundamental, porque ela vai procurar romper e mostrar que nós, seres humanos, é que somos os protagonistas dessa grande obra e não o capital. E nós temos que romper com isso, né? E esse processo de segregação que a Márcia estudou, né? Numa faceta que é a questão de gênero, mas ela se dá em várias outras formas, e é a forma que nós temos para romper com isso, esse processo de alienação e nos sentirmos construtora, né, dessa grandiosa obra que é Goiânia, que nós construímos no nosso dia a dia. Bom, infelizmente, nosso programa hoje foi mais curtinho, a gente vai ter que encerrar, mas queria muito agradecer, professora Márcia, muito obrigada por trazer a sua pesquisa aqui, por falar, né, trazer esse conhecimento que a senhora tem da cidade de Goiânia. Já fiquei interessada em ler a dissertação da senhora sobre a Vila Nova, porque estou residindo na Vila Nova há alguns anos e já conheço a região há muito tempo, quero conhecer um pouquinho mais da história também. Vale a pena, viu? Obrigada, Camila. É sempre bom a gente conversar sobre o que a gente produz, porque o conhecimento ele tem que ser descentralizado, né? Então, parabéns pelo esse programa, e foi muito bom estar do seu lado também, João. Obrigada também, professor João, por estar aqui com a gente. Espero que agora a gente volte a conversar mais com o senhor. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Foi um prazer estar com a minha amiga Márcia, né? Sempre muito antenada com as questões que acontecem na ciência e no espaço. E bom estar com você, Camila. Foi muito agradável. Estou sempre à disposição, tá? Antes de encerrar, vou dar uma dica até para vocês, professores também, se não conhecem, e para o nosso público. A TV, há muitos anos, produziu uma série documentários contando a história de bairros aqui de Goiânia, do centro, de Campinas, da Vila Nova, do Coimbra. Então, se vocês quiserem conferir, Nossa História daria procurando no YouTube, vocês conseguem assistir. Quem sabe até conhecer o próprio bairro, conhecer um pouquinho dos personagens, alguns inclusive já falecidos, infelizmente, porque a gente gravou faz quase uma década, então é também um lugar para conhecer um pouco da cidade, da constituição dela. Agradeço novamente aos professores, agradeço a você que acompanhou essa discussão, mas convido você a estar no próximo bloco, porque a gente te dá algumas dicas de eventos culturais para o seu final de semana. Esse é o último bloco do Conexões de hoje. E antes de te dar algumas dicas culturais para o final de semana, eu tenho um convite importante para te fazer. Contribua com o nosso programa. Você pode enviar sugestões de pauta, críticas, elogios, dúvidas. Tudo isso
e em canais diferentes. Alguns desses canais são as nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, estão aparecendo aqui embaixo. Só você procurar por TV UFG. Aí você pode seguir os perfis, curtir, compartilhar, comentar e, claro, interagir com a gente. Outro canal de comunicação direto com você é o WhatsApp. Você pode conversar diretamente com o Conexões, com a TV UFG e mandar também suas sugestões, críticas, elogios. O número está aqui embaixo, ó. 62 99181 1406. 62 99181 1406. A gente está esperando a sua contribuição. Agora sim, vamos para as nossas dicas para o final de semana? Tenho várias, principalmente para quem gosta de artes plásticas. A primeira é que a Arte Plena Casa Galeria cedia a exposição itinerante O Sertão Virou Mar, do artista Azol. Essa mostra individual faz parte da programação comemorativa de 15 anos da Arte Plena, lá no Setor Sul. O Sertão Virou Mar é a mais recente exposição do Azol, que é um artista visual potiguar radicado em São Paulo, e com formação em cinema e artes gráficas. A exposição é resultado de uma década de pesquisas e imersão no universo do sertão nordestino. E essa imersão deu origem a pinturas, instalação e videoarte. E a Arte Plena Casa Galeria fica na Rua 89, no Setor Sul. A visitação pode ser feita das 10 horas da manhã às 7 horas da noite, e a entrada é gratuita. Sobre artes visuais para você, a Galeria da Escola do Futuro em Artes Basileu França cedia a exposição Visioculto, com obras resultantes do TCC de alunos do curso técnico em artes visuais. Essa mostra conta com obras dos jovens artistas Alexander Martins, Érica Prado, Esther Monteiro, Guilherme Campos, Isadora Nascimento e Michele Duarte. A visitação pode ser feita até o dia 30 de junho. E o Basileu França fica na Avenida Universitária, no setor universitário. E para finalizar, uma boa notícia para quem não pode ir ao centro de Goiânia, não tem um horário para fazer visitações no Centro Cultural Cora Coralina, que fica ali do lado do Teatro Goiânia, na verdade um pouquinho atrás do Teatro Goiânia. A boa notícia é que agora é uma opção para os finais de semana. O local passa a funcionar aos sábados e domingos, para democratizar o acesso às exposições e eventos. A mudança já começa nesse sábado, viu? O horário de funcionamento no sábado é das 9 da manhã às 5 horas da tarde. No domingo, a Vila Cultural Cora Coralina também abre e funciona das 9 ao meio-dia. De segunda a sexta-feira, ela também abre para visitação. Então, agora você tem a semana inteira para conferir todas as opções que estão disponíveis lá nesse centro cultural. Lembrando que a entrada é gratuita, viu? E nas galerias da Vila ocorrem exposições de artes visuais e plásticas, lançamento de livros, feiras, mostras de filmes e outras atividades culturais. Para quem tem animais de estimação, né, como cãezinhos, o espaço é aberto, também aceita a entrada de cães. Atualmente, né, para você ter uma ideia, tem algumas exposições disponíveis para visitação gratuita. Perfis originários, vestígios, Afrofuturar, Caminho Ancestral, Estética e Dimensão Viril, Pluralidades, Belezas da Mulher Negra. São só algumas, falei bem rapidinho, né? Mas se você tiver vontade de conferir, vai lá então na Vila Cultural Cora Coralina, atrás do Teatro Goiânia, um espaço bem bacana, gratuito e facinho de chegar, viu? Para quem gosta de artes, mão na roda. E é assim que eu me despeço do nosso programa de hoje. Te convido a continuar acompanhando a programação da TV UFG. Nosso canal está sempre aí com discussões bacanas e o Conexões também, sempre com debates a respeito de temas de relevância. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 4h30 da tarde, também nos domingos, às 7 horas da manhã, e eu te espero no próximo programa. Até lá!